E se Deus te fizesse uma promessa tão grande e tão improvável, que tudo ao seu redor apontasse para o contrário? E se, mesmo diante do tempo passando, das circunstâncias se fechando e das possibilidades desaparecendo, essa promessa continuasse viva dentro de você? A história de Sara começa exatamente nesse ponto de tensão entre aquilo que Deus diz e aquilo que os olhos humanos conseguem enxergar. É uma história que não nasce no milagre, mas na espera. Não começa na alegria, mas em um silêncio carregado de dor e perguntas sem resposta. Sara era a esposa de Abraão, um homem chamado por Deus para uma jornada extraordinária. No entanto, por trás dessa caminhada de fé, havia uma realidade difícil que marcava profundamente sua vida. Ela era estéril. Na cultura da época, não ter filhos não era apenas uma limitação física, mas uma ferida emocional e social. A maternidade era vista como sinal de bênção, continuidade e honra, e a ausência dela trazia consigo um peso silencioso, muitas vezes acompanhado de vergonha e questionamentos internos. Enquanto outras mulheres construíam suas famílias, Sara convivia com o vazio de um ventre que nunca gerou vida e com um coração cheio de expectativas não correspondidas. Com o passar dos anos, essa dor não diminuiu. Pelo contrário, foi sendo intensificada pelo tempo. As estações mudavam, as oportunidades naturais se esgotavam e aquilo que já parecia difícil tornava-se, aos olhos humanos, impossível. A idade avançava e com ela a esperança natural parecia desaparecer. Foi nesse cenário, onde não havia mais lógica nem expectativa real, que Deus decidiu intervir de forma surpreendente. Ele fez uma promessa. Sara teria um filho. Essa promessa não era apenas improvável. Ela confrontava diretamente tudo o que a realidade mostrava. Do ponto de vista humano, não havia qualquer possibilidade. Ainda assim, Deus declarou algo que transcendia a biologia, o tempo e as limitações naturais. Não se tratava apenas de um filho, mas de um propósito maior, de um plano que ultrapassava a compreensão imediata de Sara. Era uma promessa que exigia fé, mesmo quando não havia evidências visíveis para sustentá-la. Essa parte da história nos leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes você já recebeu uma promessa, um sonho ou um direcionamento que parecia claro, mas que com o passar do tempo começou a perder força diante da realidade? Quantas vezes você olhou ao redor e pensou que aquilo simplesmente não iria acontecer? A jornada de Sara se conecta profundamente com essas experiências, porque ela revela o conflito entre confiar no que Deus disse e se render ao que as circunstâncias mostram. Se essa mensagem já está falando com você, aproveite este momento para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus continua cumprindo promessas. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece ainda mais essa missão. A história de Sara, no entanto, não termina na promessa. Na verdade, ela apenas começa ali. Antes que o milagre se tornasse realidade, Sara ainda enfrentaria desafios internos profundos, dúvidas silenciosas e decisões que colocariam sua fé à prova. Porque entre a promessa e o cumprimento existe um caminho, e esse caminho quase sempre passa por um lugar que poucos gostam de enfrentar: o silêncio de Deus. E é nesse silêncio que a fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma escolha diária, muitas vezes feita sem respostas, sem sinais claros e sem garantias visíveis. É nesse espaço que a verdadeira transformação começa a acontecer. Depois que a promessa foi feita, o que Sara recebeu não foi imediatamente um milagre, mas algo que muitos consideram ainda mais difícil: o tempo. Dias se transformaram em meses, meses em anos, e anos em um longo período de espera que parecia não ter fim. A promessa continuava viva, mas não havia sinais visíveis de que ela estava se cumprindo. Esse tipo de silêncio é um dos maiores desafios da fé,
porque não é a negação que fere mais profundamente, mas a ausência de respostas. Sara continuava sua vida, mas agora carregava dentro de si uma palavra que parecia não se concretizar. Cada novo dia era uma lembrança silenciosa de que nada havia mudado. Ao seu redor, outras mulheres davam à luz, famílias cresciam, histórias avançavam, enquanto a dela parecia estagnada no mesmo ponto. Esse contraste não apenas machuca, ele desgasta. Aos poucos, a esperança começa a ser pressionada pela realidade e aquilo que antes parecia possível começa a parecer distante. O relacionamento com Abraão também passava por esse cenário. Ele havia recebido a promessa e sua fé permanecia firme, mas Sara lidava com a realidade de forma mais emocional. A diferença entre ouvir uma promessa e vivê-la no próprio corpo é profunda. Enquanto Abraão carregava a convicção, Sara carregava o silêncio. E esse silêncio, quando prolongado, começa a levantar perguntas difíceis. Será que Deus realmente falou? Será que essa promessa era para mim? Será que ainda há tempo? Esse tipo de questionamento não significa ausência de fé, mas revela a humanidade de quem espera. A fé não elimina o processo emocional, ela caminha junto com ele. Sara não era uma mulher sem fé, mas era uma mulher cansada de esperar. E esse cansaço é algo que muitas pessoas entendem profundamente, porque viver entre uma promessa e a sua realização exige uma força que nem sempre parece disponível. Com o passar do tempo, o silêncio de Deus pode ser interpretado de maneiras perigosas. Algumas pessoas começam a acreditar que foram esquecidas, outras pensam que erraram em algum momento e perderam a promessa. Há também aqueles que concluem que precisam agir por conta própria, como se Deus precisasse de ajuda para cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. É nesse ponto que a espera deixa de ser apenas um tempo e se torna um campo de decisão. Sara estava exatamente nesse lugar. Entre o que Deus havia dito e o que a realidade mostrava, ela precisava escolher em qual voz iria acreditar. A pressão interna aumentava e o tempo não colaborava. O silêncio não explicava, não direcionava e não trazia respostas claras. Apenas permanecia ali, constante, exigindo dela algo que vai além da lógica, confiança. Essa parte da história nos confronta diretamente. Quantas vezes você já se sentiu assim, esperando por algo que parecia certo, mas que nunca chega? Quantas vezes o silêncio te fez duvidar, não apenas da promessa, mas de si mesmo? A jornada de Sara mostra que esse lugar não é incomum, mas também revela que ele é perigoso, porque decisões importantes costumam ser tomadas exatamente nesse cenário. E foi justamente nesse momento de desgaste emocional, de silêncio prolongado e de esperança pressionada, que Sara tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua história. Uma decisão que parecia lógica aos olhos humanos, mas que carregava consequências profundas. Porque quando o silêncio de Deus é mal interpretado, existe uma tendência natural de tentar resolver com as próprias mãos aquilo que deveria ser confiado a Ele. O silêncio prolongado e o peso da espera levaram Sara a um ponto crítico, onde a dor começou a influenciar suas decisões. Quando a esperança é pressionada por muito tempo, existe uma tendência humana de tentar resolver aquilo que parece estar parado. Foi exatamente nesse momento que Sara tomou uma decisão que, aos olhos humanos, parecia lógica, mas que carregava consequências profundas. Ela decidiu entregar sua serva, Agar, a Abraão, para que, através dela, a promessa pudesse se cumprir. Naquele contexto cultural, essa prática não era incomum. Ainda assim, o que parecia uma solução aceitável escondia um problema espiritual. Sara estava tentando antecipar, com suas próprias mãos, aquilo que Deus havia prometido fazer no tempo certo. Essa decisão não nasceu da fé, mas do cansaço. Não veio da confiança, mas da pressão interna de ver algo acontecer.
Inicialmente, tudo parecia caminhar conforme o esperado. Agar engravidou, e aquilo que antes parecia impossível começou a tomar forma. No entanto, o que parecia ser o cumprimento da promessa rapidamente se transformou em um cenário de tensão e conflito. Agar, agora grávida, passou a olhar para Sara de forma diferente, e Sara, por sua vez, sentiu o peso da sua própria escolha. O ambiente dentro da casa mudou. Onde antes havia expectativa, agora havia desconforto. Onde havia esperança, agora surgiam sentimentos de ciúmes, frustração e dor. Sara começou a lidar com as consequências emocionais de uma decisão tomada no impulso. Aquilo que parecia uma solução revelou-se uma fonte de conflito. Essa parte da história revela uma verdade profunda. Decisões tomadas fora do tempo de Deus podem até produzir resultados aparentes, mas dificilmente produzem paz. Quando tentamos acelerar processos que exigem confiança, acabamos lidando com consequências que poderiam ser evitadas. Sara não estava apenas lidando com a situação de Agar, mas também com o impacto interno de perceber que havia tentado controlar algo que não estava sob seu domínio. O relacionamento entre Sara e Abraão também foi afetado. Situações assim não permanecem isoladas. Elas se espalham, atingem relações, criam distâncias e geram tensões que não existiam antes. A dor de Sara agora não era apenas a ausência de um filho, mas também o peso de uma escolha que trouxe complicações inesperadas. Ainda assim, essa não é apenas uma história sobre erro, mas sobre humanidade. Sara não tomou essa decisão por maldade, mas por fraqueza. Ela chegou a um ponto em que a espera parecia insustentável. Isso torna sua história ainda mais próxima da nossa realidade, porque todos, em algum momento, somos tentados a agir antes do tempo, a buscar soluções rápidas para dores profundas. Essa parte da narrativa nos convida a refletir sobre quantas vezes fazemos o mesmo. Quantas decisões já tomamos apenas porque não suportávamos mais esperar? Quantas vezes tentamos resolver com nossas próprias forças aquilo que exigia apenas confiança? A história de Sara nos mostra que nem toda solução aparente é, de fato, um caminho correto. Mas mesmo diante dessa decisão e de todas as suas consequências, a história não termina aqui. Porque apesar das falhas humanas, Deus não abandona seus planos. Ele continua agindo, mesmo quando as escolhas das pessoas parecem complicar o caminho. E é exatamente isso que torna a próxima parte dessa história tão surpreendente. Porque quando tudo parece fora do lugar, quando as decisões já foram tomadas e as consequências já começaram a aparecer, Deus ainda pode intervir de forma inesperada. E foi exatamente isso que aconteceu com Sara. Depois de decisões precipitadas, conflitos internos e consequências inevitáveis, a história de Sara poderia facilmente ter seguido por um caminho de frustração permanente. Aos olhos humanos, tudo parecia confuso demais, distante demais do plano inicial. No entanto, é exatamente nesse cenário imperfeito que Deus volta a agir. Ele não aparece apenas para corrigir, mas para reafirmar aquilo que nunca deixou de ser verdade. A promessa ainda estava de pé. Deus se manifesta novamente, agora de forma ainda mais direta, deixando claro que o filho prometido não viria por meios alternativos, nem por soluções humanas, mas através da própria Sara. Aquela mulher que já havia esperado tanto, que havia duvidado, que havia tentado resolver com suas próprias mãos, ainda fazia parte do plano original de Deus. Essa revelação não apenas surpreende, mas confronta tudo o que Sara havia passado até ali. Diante dessa reafirmação, a reação de Sara não é imediatamente de fé, mas de riso. Um riso que não nasce da alegria, mas da incredulidade. Um riso que carrega dentro de si o peso dos anos, o cansaço da espera e a dificuldade de acreditar novamente depois de tanto tempo. Para Sara, aquela promessa parecia boa demais para ser real.
distante demais para ser possível. Esse momento revela algo profundo sobre a condição humana. Às vezes não é a ausência de fé que nos impede de acreditar, mas o acúmulo de frustrações. Quando alguém espera por muito tempo, a esperança pode se tornar cautelosa. O coração começa a se proteger, evitando acreditar plenamente para não se decepcionar novamente. Mas Deus não ignora esse riso. Ele confronta Sara com uma pergunta simples, mas poderosa, que ecoa através da história. Existe algo impossível para Deus? Essa pergunta não é apenas uma correção, mas um convite. Um convite para sair da lógica limitada e entrar na perspectiva divina, onde o tempo, as circunstâncias e as limitações humanas não têm a palavra final. A partir desse momento, algo começa a mudar dentro de Sara. Não é uma transformação instantânea, mas um processo. A dúvida começa a dar espaço para uma nova possibilidade, e a incredulidade começa a ser confrontada pela lembrança de quem fez a promessa. Sara começa, pouco a pouco, a reconsiderar aquilo que havia deixado de acreditar. Esse capítulo da história nos ensina que Deus não cancela suas promessas por causa das nossas falhas, nem se afasta por causa das nossas dúvidas. Ele continua fiel, mesmo quando nós oscilamos. Ele continua presente, mesmo quando tomamos decisões erradas. E, acima de tudo, ele continua comprometido com aquilo que declarou. Quantas vezes você já duvidou depois de esperar demais? Quantas vezes já riu, não por alegria, mas por não conseguir mais acreditar? A história de Sara mostra que mesmo nesses momentos, Deus não desiste. Ele se aproxima, reafirma e convida novamente a fé. E é exatamente essa reafirmação que prepara o caminho para algo que, até então, parecia inalcançável. Porque quando Deus decide cumprir uma promessa, não existe tempo perdido, não existe situação irreversível e não existe limite que possa impedir sua ação. O impossível estava mais perto do que Sara imaginava, e o que antes parecia apenas uma palavra distante, estava prestes a se tornar realidade. Depois de anos de espera, dúvidas, decisões difíceis e reencontros com a promessa, chega o momento que parecia distante demais para ser real. O que antes era apenas uma palavra declarada por Deus, agora começa a se materializar diante dos olhos de Sara. Aquela mulher que carregou por tanto tempo o peso da esterilidade, agora experimenta algo completamente novo. A vida crescendo dentro dela. O impossível deixa de ser uma ideia e passa a ser uma realidade. A gestação de Sara não é apenas um evento biológico, mas um marco espiritual. Cada dia representa a confirmação de que Deus não se esqueceu, não se atrasou e não falhou. O tempo que antes parecia um inimigo agora revela seu verdadeiro papel. Preparar o cenário para um milagre que não poderia ser atribuído às circunstâncias humanas. Não havia explicação lógica, não havia mérito humano, apenas a fidelidade de Deus sendo revelada no tempo certo. Quando Isaac nasce, algo profundo acontece não apenas no ambiente ao redor, mas dentro de Sara. O nome do menino, que significa riso, carrega um simbolismo poderoso. O riso que antes expressava incredulidade, agora se transforma em alegria genuína. Aquilo que parecia impossível se torna motivo de celebração, e a dor que marcou tantos anos dá lugar a um testemunho vivo. Sara, que antes se via limitada, agora se vê como parte de algo maior. Sua história deixa de ser definida pela ausência e passa a ser marcada pelo cumprimento. O vazio dá lugar à plenitude, e a vergonha é substituída por honra. Aquela que um dia duvidou agora se torna prova de que Deus cumpre o que promete. Esse momento não apaga o passado, mas ressignifica tudo o que foi vivido. Cada lágrima, cada dúvida, cada espera silenciosa, agora ganha um novo significado. O milagre não apenas resolve uma situação, mas transforma completamente a perspectiva sobre toda a jornada.
Essa parte da história nos lembra que o tempo de Deus não é um atraso, mas um processo. Muitas vezes, aquilo que parece demora é, na verdade, preparação. Deus não apenas entrega promessas, Ele molda pessoas para recebê-las. E quando o cumprimento chega, ele é completo, profundo e carregado de propósito. Quantas vezes você já pensou que era tarde demais? Quantas vezes acreditou que a oportunidade havia passado ou que não havia mais possibilidade? A história de Sara mostra que, quando Deus decide agir, não existe limite que possa impedir. O impossível não apenas se torna possível, mas se torna testemunho. O nascimento de Isaac não é apenas o fim de uma espera, mas o início de uma nova fase. Porque quando Deus cumpre uma promessa, Ele não está apenas resolvendo uma situação momentânea, mas estabelecendo algo que vai além do presente. E mesmo que esse momento represente alegria, realização e resposta, ele também aponta para algo maior, o legado que será deixado a partir dessa história. Porque algumas promessas não terminam no milagre. Elas continuam ecoando através das gerações. A história de Sara não se encerra com o nascimento de Isaac. Pelo contrário, é a partir desse momento que seu legado começa a ganhar forma. Tudo o que ela viveu, a dor, a espera, as dúvidas, as decisões e o milagre, se transforma em uma mensagem que atravessa o tempo e continua falando até hoje. Sara não é lembrada apenas como uma mulher que recebeu uma promessa, mas como alguém que viveu um processo completo de transformação. Ao olhar para sua trajetória, fica evidente que a fé de Sara não foi perfeita, mas foi perseverante. Ela duvidou, tentou resolver por conta própria, enfrentou consequências e precisou reaprender a confiar. Ainda assim, sua história não foi definida por suas falhas, mas pela fidelidade de Deus que a acompanhou em cada etapa. Esse é um dos maiores ensinamentos que sua vida nos deixa. A fé não é a ausência de erros, mas a decisão de continuar mesmo depois deles. Sara mostra que Deus não trabalha apenas com pessoas que acertam sempre, mas com pessoas que estão dispostas a continuar, mesmo quando falham. O reconhecimento de Sara como mulher de fé não veio por causa de um momento isolado, mas por causa de toda a sua jornada. Ela é lembrada não apenas pelo milagre que recebeu, mas pela forma como atravessou o processo até chegar a ele. Isso nos mostra que Deus valoriza não apenas o destino, mas o caminho. Essa história também nos confronta com uma verdade importante: esperar faz parte da fé. Vivemos em um tempo onde tudo é imediato, onde respostas rápidas são valorizadas, mas a jornada de Sara nos lembra que algumas promessas exigem tempo, amadurecimento e confiança contínua. Nem sempre entenderemos o processo, mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ao trazer essa reflexão para a nossa realidade, é impossível não se perguntar: em que área da sua vida você está esperando? Qual promessa parece distante ou até mesmo impossível neste momento? A história de Sara não oferece respostas fáceis, mas oferece esperança verdadeira. Ela mostra que Deus continua escrevendo histórias improváveis, mesmo quando tudo parece parado. O legado de Sara é um convite para confiar além das circunstâncias, para permanecer mesmo quando não há sinais claros e para acreditar que Deus não esquece aquilo que promete. Sua vida prova que o silêncio não é abandono, que o tempo não é atraso e que o impossível não é um limite para Deus. E talvez essa seja a mensagem mais importante de toda essa história. Se Deus fez com Sara, Ele ainda pode fazer hoje. As circunstâncias podem parecer contrárias. O tempo pode parecer avançado demais. E as possibilidades podem parecer inexistentes. Mas nada disso impede a ação de Deus. A história de Sara nos lembra que promessas não morrem no silêncio. Elas amadurecem.
E quando chega o tempo certo, aquilo que parecia impossível se revela como parte de um plano maior, cuidadosamente conduzido por Deus. E é por isso que essa história continua viva. Porque ela não fala apenas sobre o passado, mas sobre aquilo que ainda pode acontecer.